Mensagem auxiliar, ainda com relação ao capítulo 15, versículo 9 da primeira carta aos Coríntios. Saulo de Tarso expõe o seguinte versículo: Pois sou o menor dos apóstolos, nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Jesus, a igreja de Deus. Então, essa mensagem ela está presente também na revista Reformador de 1970, página 8, igualmente no livro Paz e Renovação e no livro chamado Família, com o título Anotações em Serviço, o mesmo título nas outras duas páginas, Anotação em Serviço. Aqui o texto é o original, inicialmente sem alteração da revista Reformador. Então vamos ao texto. Corrigir-nos sim, e sempre. Condenar-nos não. Valorizemos a vida, pelo que a vida nos apresente de útil e belo, nobre e grande. Mero, legítimo dever melhorarmos, melhorando o próprio caminho, em regime de urgência. Todavia, abstermo-nos, ou seja, recusando-nos do hábito de remexer inutilmente as próprias feridas, alargando-lhes, ou seja, ampliando-lhes a extensão. Somos espíritos endividados de outras eras e, evidentemente, ainda não nos empenhamos, como é preciso, ao resgate de nossos débitos. No entanto, já reconhecemos as próprias contas com a disposição de extingui-las. Virtudes não possuímos, contudo, já não mais descambamos conscientemente para criminalidade e vingança, violência e crueldade. Não damos aos outros toda a felicidade que lhes poderíamos propiciar, que lhes poderíamos fornecer. Entretanto, voluntariamente, não mais cultivamos o gosto de perseguir ou injuriar, seja quem seja. Indiscutivelmente, não nos dedicamos de todo, por enquanto, à prática do bem, como seria de desejar. Todavia, já sabemos orar, solicitando da divina providência nos sustente o coração contra a queda do mal, contra a queda no mal. Não conseguimos infundir confiança nos irmãos carentes de fé. No entanto, já aprendemos a usar algum entendimento no auxílio a eles. Por agora, não logramos romper integralmente com as tendências infelizes que trazemos de existências passadas, mas já nos identificamos na condição de espíritos inferiores, aceitando a obrigação de reeducar-nos. Servos dos servos, que se vinculam aos obreiros do Senhor, na seara do Senhor, busquemos esquecer-nos, a fim de trabalhar e servir. Para isso, recordemos as palavras do apóstolo Paulo, nos versículos 9 e 10 do capítulo 15, de sua primeira carta aos Coríntios. Não sou digno de ser chamado apóstolo, mas, pela graça de Deus, já sou o que sou. Novamente, uma página muito bela, discorrendo realmente como deveremos e podemos conduzir
conduzir a cada um de nós, a cada uma das nossas consciências, ao verdadeiro serviço de libertação da prisão que nós nos colocamos, a prisão da ignorância. Então, sim, todos nós temos que nos corrigir, sempre, em todos os momentos, mas temos que ter um cuidado, porque como temos uma dificuldade muito grande de perdoar, vamos descobrir que nós igualmente não nos perdoamos. Quando nós falimos, a gente não se perdoa. Quando nós erramos, não nos perdoamos. E por vezes criamos uma condição desproporcional, completamente irrefletida, e nos condenamos. E essa condenação, por vezes, cria processos de estagnação. Eu não sou digno, eu não tenho valor, quem sou eu? E essas frases, por mais que existam indícios de experiências de verdade, elas não deveriam estar ocorrendo com o intuito de travar a nossa vivência no exercício de produzir o bem. Eu falei, eu falhei, eu caí, mas eu quero melhorar. Eu quero ter a experiência de vivenciar um bem, de produzir um bem, de realmente fazer algo de bom. Porque eu não sei fazer o que é bom, porque eu não sei escolher o que é melhor. Mas eu sempre compreendo que no fundo, eu tenho que parar de me condenar e eu devo realmente me jogar no serviço do Cristo. Qual é o serviço do Cristo? Ama e serve em todas as estações de trabalho que fostes ou que fores convidados a exercer. Qualquer função. Faça por amor. Dê o seu melhor. Busque se preocupar com todos à sua volta. Busque deixar as marcas do seu coração onde estiveres. Mas busque sempre corrigir as marcas que já havia deixado anteriormente e refletidamente, e agora busque gerar outras marcas. E nós descobrimos lá no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, existe um capítulo muito enigmático chamado Afabilidade e Doçura. Por que enigmático? Porque ele deixa claro que a benevolência, aquele bem, aquele agir no bem, sem nenhum tipo de interesse, nem mesmo para agradar a Deus, fazer uma chantagem com Deus, a verdadeira benevolência não está buscando esse tipo de negociação. Ele está querendo produzir o bem porque ele quer ganhar experiência em fazer o bem. Ele quer ser realmente mais bondoso. Ele quer estar vibrando a consciência dele em um nível mais alto de produção do bem. Então, o nome dessa qualidade de quem é bondoso chama-se benevolência. Ele quer ter mais benevolência. Ele quer agir com mais bem ainda do que realmente havia agido no passado. Então, se a gente ficar se condenando, a gente perde essa experiência de novos serviços que são desenhados para o nosso destino. Quando? Às vezes é no dia seguinte. Às vezes é 3 dias depois de uma situação adversa em que nós estamos condenando o nosso próprio mundo íntimo de como ele reagiu. Mas Deus continua te enviando mais recursos. Continue no serviço, não desanimes. Produza mais bem. Vão surgir novas oportunidades para você assim reagir. Então ele está deixando claro, valorizemos a vida. Mas por que eu devo valorizar a vida se eu estou me condenando no hoje? Porque amanhã é um novo dia. E Deus nos brinda a vida com novos recursos para que possamos animar outras formas de agir e reagir. Então, a vida nos apresente sempre o que é útil e belo, e o tempo todo a vida irá nos fornecer recursos de utilidade e de beleza, de nobreza e grandiosidade. Mas precisamos nos esforçar para percebê-los. E precisamos aprender como transformar o nosso mundo íntimo para melhor assim sustentá-los.
Então, pedi, buscai e batei. Já entendemos isso de outras páginas. Pedi o quê? Pedir ajuda, socorro? Não, pedi também novos caminhos. Senhor, me envia um caminho para que eu tenha mais paciência. Me envie em situações que irá me cobrar mais capacidade de perdoar. Então, temos que pedir o desenvolvimento desses potenciais que nós não temos o domínio ainda. Mas como que eu buscar? Vou buscar o quê? Buscar aprender como fazer esse bem. Buscar aprender como ser útil. Buscar aprender como a perceber o belo, se associar a ele e continuar reagindo nas mesmas frequências da beleza do bem, da prosperidade, do amor para com todos, da nobreza e da grandeza das ações e dos ideais que atendem e vinculam todos na lei de progresso. Então, é claro que é legítimo esse dever de melhorar-nos. É legítimo. É óbvio que é totalmente natural. Melhorando o quê? O próprio caminho, em regime de urgência, supernatural. Todavia, e Emmanuel é bem enfático, todavia, ou seja, atenção, peraí, temos que recusar o hábito de remexer inutilmente nas próprias feridas. Mas eu sou uma pessoa desprezível. Eu sou uma pessoa impulsiva. Eu sou isso, eu sou aquilo. E aí faz o quê? Aumenta, amplifica a extensão da ferida. Cria mais dor, cria mais sofrimento onde não há necessidade. Sim, todos nós temos problemas. Sim, todos nós falimos. Talvez, se estivéssemos vivendo a mesma história com seu mesmo passado, estaríamos falindo no mesmo lugar que onde você está falindo. É totalmente natural. Agora levanta e vamos caminhar. A caminhar para onde? Eu vou falar de novo. Não. Deus não envia provas a cada 5 minutos. Teve essa prova e nós falimos, vão existir situações entre provas, que é para conferir o quê? Um reequilíbrio das nossas condições psíquicas, das nossas condições emocionais, para que possamos munir de recursos mais resistência moral para melhor conduzir as escolhas, para melhor conduzir os nossos corações. Então, sim, somos todos espíritos endividados. Mas qual é a maior das minhas dívidas? É com outros irmãos que eu maltratei? Não, infelizmente não. A nossa maior dívida não é para com os outros corações que pisamos. Não é, infelizmente. A nossa maior dívida é com a lei. Mas como assim com a lei? Se a lei é de justiça, amor e caridade. Se nós não estamos com os adequados níveis de amor, de caridade e de justiça bem desenvolvidos no nosso mundo íntimo, infelizmente, seremos geradores de novos problemas. Só vai mudar a vítima. E só vai mudar a natureza do problema. Então precisamos compreender isso, que somos espíritos endividados em relação a todos os potenciais, a tudo que nos é ofertado por Deus para estarmos em marcha evolutiva. Então, por vezes, a nossa leitura é um pouco restrita, um pouco pontual. Eu tenho uma dívida do passado com Beltrano. Eu tenho uma dívida no passado com Ciclano. Mas se Ciclano e Beltrano voltarem com outras personalidades, em outros ciclos de convivência, ele vai ter que conviver de novo com o seu mundo íntimo. E se o seu mundo íntimo não está disposto a amar, se o seu mundo íntimo não está disposto a perdoar, se o seu mundo íntimo não está nem um pouco preocupado em compreender os defeitos dos outros, então sim, entendemos a dinâmica da dívida. Entendemos que a dinâmica da dívida é que estamos fora da exata marcha de progresso que Deus já estabeleceu para os nossos destinos. E precisamos nos reconciliar com essa lei, porque essa lei é uma linha
que ela está sempre em progresso, sempre em progressão, em função dos N situações e adversidades que estão desenhadas e planejadas para o nosso destino. Porque são projetos divinos. Reencarnar é um projeto divino. Todos os detalhes da nossa vida são elaborados, pensados, milimetricamente desenvolvidos para estarmos em situações e contextos em que demandará certas situações de cada um de nós. Estaremos num contexto onde estarão aguardando: agora ama. Ame um pouco mais. Sirva um pouco mais do que você servia antes. Ame mais do que você amava antes. Esse é o problema da verdadeira dívida. Nos são desenhadas inúmeras situações, nos são patrocinados inúmeros contextos. E nós não compreendemos o valor disso tudo. Então, agora botando a verdadeira dimensão de que dívida é essa, somos espíritos endividados de outras eras e, evidentemente, ainda não nos empenhamos. Ou seja, não estou empenhado. Como que? Como é preciso. Ao resgate de nossos débitos. Mas como é que eu vou resgatar os nossos débitos? Como é que eu vou pagar a conta? Essa conta que eu devo? Ora, se lá atrás lhe era aguardado 5x de amor, você agora tem que aplicar 15x de amor. Se lá atrás lhe era desejado e estimado 5x de serviços, agora você tem que dar 15x de serviço. É assim que se paga o débito. Amando mais e servindo muito mais do que fazíamos no passado. Nos doando muito mais do que nos doávamos naturalmente, espontaneamente no passado. É assim que paga a conta. Ah, mas e aquela pessoa que eu fiz muito mal? Será alocada nos nossos destinos. E se nós realmente estivermos imbuídos, realmente decididos a nos empenhar 3 vezes mais do que nós estávamos nos empenhando no passado, sim, estaremos pagando os nossos débitos. Porque estaremos dinamizando o nosso mundo íntimo na verdadeira taxa de crescimento da lei de progresso que Deus estava aguardando e está aguardando de cada um de nós. Então esse débito, ele não é pessoal. Ah, eu devo a Beltrano, eu devo a Ciclano. Não, a dívida é muito maior do que isso. É esse o problema. A dívida, ela é estrutural. Não é uma dívida local, ela é estrutural. O seu mundo íntimo, estruturalmente, está arriscado a produzir mais problemas ainda. Mas, ao mesmo tempo, você sabe, peraí, eu estava na marca 2x, 3x, eu era para estar na marca 15x. Agora, nessa encarnação, eu era para estar fazendo o quê? 3 vezes mais. 3 vezes 5, 15. Eu era para estar 3 vezes mais agindo no bem. 3 vezes mais com mais amor. Mas isso é uma relação com o tempo? É uma função com o tempo? Não, não é uma função com o tempo. É uma função com os recursos que nos são alocados. Com os recursos que nos são disponibilizados. E são inúmeros que nós não valorizamos. Por isso que nós não enxergamos essa dívida. Deus está nos patrocinando numa série de crescimentos, numa série de posturas diferentes, numa série de iniciativas diferenciadas, para que possamos amar ainda mais, para que possamos perdoar ainda mais. É esse o grande problema. Ficamos às vezes com a visão infantil. Ah, mas eu tenho débito com 300 pessoas. Ah, eu tenho débito com 1000 pessoas. Isso é o de menos. Isso é pequeno, perto do débito que nós temos com relação à lei de progresso. Porque a lei de progresso é uma linha que tem uma inclinação positiva. Ela está sempre crescendo. A lei de progresso ninguém pode parar. E nós temos que nos ajustar a essa lei de progresso. Senão estaremos sempre sendo a mesma geratriz de problemas. Se nós não estamos buscando a manutenção do gerador de problemas,
que é o nosso mundo íntimo desorganizado, desregulado, sem fazer as manutenções necessárias do nosso mundo íntimo. E então ele comenta, no entanto, qual é a diferença que temos hoje atualmente? Já reconhecemos as próprias contas com a disposição de extingui-las. Com a disposição de extingui-las. Não é que eu tenho que reconhecer que eu tive uma mãe, que eu tive um pai assim assado, que na outra encarnação também tive isso, tive aquilo. Eu tive um lar que me estimulou o perdão, que me estimulou isso, que me estimulou aquilo. Eu tive pessoas que não eram 100% sempre fraternas, mas eu recordo laços de fraternidade. Eu recordo fragmentos de amor que as pessoas conseguiram, dentro das limitações de todos nós, executar. E tudo isso é um patrocínio, está sendo patrocinado para estarmos em comunhão com a lei de progresso, em significação com a mesma lei de progresso. Observa esses recursos, porque tudo isso está sendo ofertado para você progredir. Aceita, abraça o projeto divino, ele funciona. Então ele continua, virtudes não possuímos, e é verdade, nós não possuímos virtudes. Virtudes estabilizadas. Não é possuir a virtude por 5 minutos. É aquela virtude que ela é contínua e continuada. Não importa a situação, temperatura, condição, briga, ou paz, ou silêncio, aquela virtude persiste. Então, sim, ainda não possuímos esse grau de estabilidade de virtude. Então, nós não possuímos a virtude. Contudo, já não mais descambamos conscientemente. Para quê? Para criminalidade, para vingança, para violência e crueldade. Já sabemos que essas marcas não geram bons resultados. Já sabemos que essas reações que animamos por vezes no passado foram totalmente desastrosas, mas não estávamos fazendo, primeiro, com consciência plena das suas consequências, muito menos tínhamos consciência que estávamos totalmente desvinculados da lei divina de progresso. Então muitos buscam violência, crueldade, às vezes até justificando, está fazendo em nome de Deus, está buscando o equilíbrio, a paz e a felicidade de todos. Como? Se o resultado é violência e crueldade, criminalidade ou vingança. Não. Chega desse momento de criarmos desculpas para evitarmos a nossa própria consciência, enxergando que, na verdade, tudo isso é equivocado. E é equivocada, mas já não mais nos descambamos, ou seja, não mais mergulhamos conscientemente em agir com essas práticas. Isso já cria uma repulsa, existe uma repulsa natural. Então, não damos aos outros toda a felicidade que lhes poderíamos propiciar, que nós poderíamos fornecer. Realmente não damos. Entretanto, voluntariamente, não mais cultivamos o gosto de perseguir e injuriar a quem quer que seja. A pessoa pode até ter um lapso. Fiquei com raiva de fulano. Deu vontade de perseguir fulano. Deu vontade de maltratar fulano. Mas é uma coisa súbita. Quase que uma explosão de cólera. Mas não um pensamento refletido, elaborado, onde voluntariamente você deseja animar essas formas de agir, ou seja, que você quer cultivar o gosto, o gostar de perseguir, o gostar de injuriar, de maltratar a quem quer que seja. Não estamos mais nesse nível. Ou não deveríamos estar. E ele continua. Indiscutivelmente, não nos dedicamos de todo, por enquanto, à prática do bem, como seria de desejar. Todavia, já sabemos orar. E aí é importantíssimo esse orar. Como já foi comentado na outra página, esse orar é diferente. Esse orar é aquele orar em que você reconhece e pede ajuda por seus próprios desequilíbrios, por seus próprios projetos que você gostaria de já estar mais à frente e não está.
Eu gostaria de ter muito mais paciência do que eu tenho hoje. Eu gostaria de ter muito mais compreensão do que eu tenho hoje. Pede, Senhor, me dê recursos para que eu possa desenvolver essas potencialidades, para que eu possa ter mais consciência, para que na hora H eu pare, medite, busque a oração para sair daquela situação de antagonismo e pedir o que? A providência divina, recursos. Para quê? Para sustentar o coração contra a queda do mal. Ou seja, para não deixar os nossos sentimentos ao sabor das emoções, ao sabor do vento. E assim estaremos realmente resistindo com relação à queda do mal que já executamos no passado, que já temos experiência. Se uma situação se desenha assim, assim, assada, ou seja, se uma situação onde a pessoa me ofende e me aponta erros, me aponta as faltas, critica o meu mundo íntimo, se no passado eu explodia, pulava no pescoço da pessoa, hoje eu quero orar e pedir: Senhor, por favor, me ajude. Eu não quero fracassar como eu sempre fracassei. Eu não quero estar sensível a não ter capacidade de perdoar, não ter capacidade de compreender que sim, os outros corações são como rosas, perfumadas, belas, mas que por vezes se comportam como espinhos. Mostram sempre por vezes o espinho primeiro. E eu não quero reagir mal com ninguém. Eu não quero produzir o mal como eu sempre produzi. Então esse é o papel fundamental da oração. Pedir recursos para dinamizarmos o nosso mundo íntimo. Pedimos experiências fragmentárias. Olha, eu quero enfrentar um problema de tamanho 1200. Mas, Senhor, por favor, me ajude. Eu treinando ali múltiplos de 1200, de 60 em 60, pequenos fragmentos, pequenas humilhações, pequenos constrangimentos, que vai me munir de recursos para encarar uma situação mais grave, nível 1200. Então temos que orar e solicitar para que possamos o quê? Sustentar o nosso coração. Sustentar realmente o nosso mundo íntimo a passar por esses problemas sem cair na escolha de praticar o mal. É esse o grande desafio. E ele continua: não conseguimos infundir confiança nos irmãos carentes de fé. E realmente não conseguimos. Se alguém perdeu a confiança em Deus, se alguém não confia mais no projeto divino, se alguém acha que está tudo abandonado, está tudo desregulado, tudo esquecido, é difícil conversar, é difícil produzir algo positivo para a pessoa perceber que não é assim. No entanto, o que nós já aprendemos? Nós já aprendemos a usar algum entendimento no auxílio a eles. Então, ao invés de buscar um convencimento por lógica, por vezes podemos usar um certo entendimento e falar: peraí, eu acho que essa pessoa está precisando de um auxílio direto. Ele precisa ver a manifestação do bem chegando até ele. Sou eu que estou falhando em construir a fé no coração dele, em construir essa fé vigorosa, porque eu não estou reagindo como Deus aguarda que eu reaja, que é produzir o bem. Quando ele vê o meu mundo íntimo auxiliando de alguma forma, pequenos fragmentos de auxílio, ele vai compreender que Deus utiliza outras consciências, outros corações para se manifestar igualmente. Não só o que já se manifesta em grande escala, que significa todo o planeta, todas as galáxias, todos os sóis, todos os recursos que são ofertados nessa grande construção divina, nessa grande morada divina. Então, sim, por vezes o que está aguardando de cada um de nós é justamente o que? O auxílio. Falta a gente se manifestar em auxiliar a esses que estão sem fé. Então, por vezes, a pessoa que está sem fé não está aguardando que
consigamos convencê-lo, mas sim ele quer perceber a manifestação divina brotando dos nossos corações, brotando da nossa ação, sendo uma ação de auxílio, de amparo ao que a pessoa mais precisa. Porque às vezes a pessoa precisa de silêncio e de um ombro amigo para chorar. E talvez um braço forte para que consiga fazer tarefas junto com ele e ele possa se sentir, tá vendo? Você não está sozinho. Eu vou te auxiliar no que você está precisando. E vamos conseguir marchar juntos e caminhar juntos nessa grande lei de progresso tão complexa de se ajustar. Então, por agora, não logramos romper integralmente com as tendências infelizes que trazemos de existências passadas. E realmente é uma cicatriz profunda. E o pior, são pilares. O problema é que as nossas experiências do passado, nós somos tão prisioneiros a elas, tão prisioneiros, que talvez ocorra 10.000, sei lá, umas 100 situações similares e vamos executar as mesmas 100 situações do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Ah, mas isso é quem eu sou. Não, isso não é quem você é. Você é um espírito que está caminhando para Deus. E quem está caminhando para Deus está em contínua transformação. E nós queremos sim modificar essas experiências. Eu não quero executar a mesma coisa que eu já executei. Então ele comenta, por mais que realmente estejamos presos a essas tendências infelizes que trazemos do passado, ele diz, mas já nos identificamos na condição de quê? Espíritos inferiores. E isso é maravilhoso. Porque você começa a questionar, se eu sou um espírito inferior, eu tenho que tomar muito cuidado com as minhas escolhas. Elas não são sempre as melhores. Aliás, a maioria das vezes são as piores. Eu nunca consigo conciliar o que eu escolho com naturalidade com relação como o Cristo escolheria. Então, nós vamos aceitar o quê? Uma obrigação de nos reeducarmos. Olha-se em relação a tal assunto, em relação a tal contexto, em relação a uma certa condição socioeconômica, sociocultural, não importa, em um certo específico conjunto de relações de convivência, eu tenho reações assim, 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 assada. E nós temos que reconhecer, peraí, eu sou um espírito inferior. Eu deveria estar agindo com outros sentimentos. Eu devia estar buscando os sentimentos que o Cristo exemplificou. Então você começa a perceber, não é que eu não sou educado. O meu mundo íntimo não está adequadamente educado. As harmonias e as estabilidades que o Cristo exemplificou na Terra. E é maravilhoso reconhecer isso. Porque nós começamos a deixar de ter certeza absoluta de tudo. E começamos a questionar, como é que eu posso agir aqui melhor do que realmente eu sou capaz de agir? Peraí, deixa eu fazer uma prece, deixa eu pedir inspirações para que melhor eu conduza o meu destino, a minha convivência, seja no lar, seja no trabalho. Nossa, eu tenho uma vida tão difícil com fulano no trabalho. Mas talvez é isso mesmo, o seu coração está mais mostrando espinhos do que as pétalas floridas e belas e cheirosas que o seu coração é capaz de ofertar. Então sim, ora, peça estímulos, Senhor, me inspire, para que eu possa ser uma pessoa que cativa mais, para que eu possa ser mais afável, possuir mais afabilidade e doçura ao falar, ao agir, ao escolher, para que eu possa realmente me preocupar com o mundo íntimo dos outros, ou seja, me preocupar essencialmente com os outros e ajudar a todos, sem exceção, sem sentimentos de crítica, sem sentimentos ruinosos de destruição. Então, sim, reconhecemos que temos que nos educar. Então, servos dos servos que se vinculam aos obreiros do Senhor, na seara do Senhor, busquemos esquecer-nos.
Precisamos nos esquecer. A fim de quê? Trabalhar e servir. Trabalhar e servir. Porque todos nós pedi, buscar e batei. O bater a porta é bater a porta para pedir serviço. Senhor, eu quero trabalhar, eu quero servir. E ninguém vai ficar questionando. Deixa eu ver quem é você. Deixa eu ver se você é um bom servidor. Deixa eu fazer a entrevista. Não existe entrevista de trabalho com Deus. Não existe entrevista de trabalho com o Senhor. Automaticamente sempre haverá trabalho e serviço a ser desempenhado. O que existe em falta é boa vontade e coragem. São as únicas duas características que nos faltam para trabalhar e servir continuamente na seara do Senhor. Boa vontade e coragem. E exatamente os patrimônios de sentimentos que já temos genuinamente construídos, alinhados com o Senhor, alinhados com o Mestre. Então, se realmente buscarmos esses recursos, vamos conseguir trabalhar e servir adequadamente em todas as tarefas que nos cabe. Para isso, precisamos esquecer de nós mesmos. Eu não quero trabalhar e servir segundo o meu padrão de como que eu acho que é certo. Eu quero trabalhar e servir segundo o padrão do Cristo. O que o Cristo espera aqui de mim? Que eu fique criticando? Que eu fique julgando, condenando? Ou que eu faça o meu melhor? Será que eu devo ficar exigindo compreender para depois servir? Desde quando compreensão é a exigência para cooperação? Então, se queremos cooperar na seara do Senhor, ela tem que ser executada em qualquer lugar onde nós estamos, em qualquer lugar de trabalho, seja no lar, na rua, em casa, um trabalho remunerado. Faça o seu melhor. Trabalha e sirva como se estivesse, porque a verdade é essa, como se você estivesse servindo a Deus. Não, mas eu trabalho para aquela empresa. O cara é rico. Só ele ganha dinheiro, eu não. Você não está trabalhando e servindo para aquele empresário. Você está trabalhando e servindo para Deus. Como que seu mundo íntimo está trabalhando nessa atividade? Como você está genuinamente se doando nas suas ações? Então, quando realmente nos vinculamos como obreiro do Senhor, nós temos que buscar esquecer-nos. Temos que buscar esquecer a nós mesmos. Espera aí, eu não quero saber desses ideais que eu construí durante tantos séculos. Eu quero agora buscar os ideais do Cristo. E Ele pede para trabalhar e servir continuamente. E que eu deva fazer isso com amor. Com o máximo de amor que o meu mundo íntimo é capaz de exercer. Então, para isso, recordemos as palavras do apóstolo Paulo, nos versículos 9 e 10 do capítulo 15, da primeira carta aos Coríntios. Não sou digno de ser chamado apóstolo, mas pela graça de Deus, ou seja, por todos os recursos que Deus já dinamizou, já me deu oportunidade no meu destino. Já sou o que sou. E o que eu sou, Deus aguarda que eu me desenvolva e reaja com mais amor, reaja com mais compreensão, com mais perdão, produzindo sempre mais e mais bem. Ou seja, mais benevolência, mais teor de bondade nas minhas ações, hoje e sempre.